Como ser líder de pessoas que querem te derrubar? Vem comigo no nosso canal do YouTube, eu sou a América, minha psicóloga. Quem mandou a pergunta dessa vez aqui, que está nos ajudando, é o Bernardo. Bernardo, ele mandou a sua pergunta através do WhatsApp. Anota aí quem quiser, ó, é 11 973320236. Você pode mandar a sua pergunta, tirar dúvidas através do nosso WhatsApp. Você pode perguntar sobre mentoria, sobre atendimentos psicológicos, tanto para a parte profissional quanto para a parte pessoal, palestras também, tá legal? Tudo pelo nosso WhatsApp, ou então vai lá no nosso site, que é o www.americaminha.com. Você tem um campo lá para você fazer pergunta, e se você quiser colocar lá o seu codinome, não quer botar o seu nome verdadeiro, você põe lá e manda a sua pergunta, que a gente vai falar o seu codinome, aí você vai saber que a pergunta é sua, beleza? Bernardo diz o seguinte aqui, ó: como ser um líder de sucesso trabalhando com pessoas difíceis, pessoas que querem nos derrubar? Olha, meu querido Bernardo, é o seguinte: ser líder de uma equipe fácil, ela não vai te diferenciar como líder, entenda isso. Ser líder justamente é você ter desafio todos os dias, porque as pessoas são tão diferentes. Você não consegue colocar as pessoas numa caixinha e falar, bom, para esta pessoa já tem toda a solução do mundo, né? Então eu vou já dominar todos os seres humanos. Os seres humanos, eles não funcionam assim. Aliás, são as pessoas difíceis que, na verdade, vão te desafiar mais, porque elas vão te tirar da zona de conforto, são aquelas que vão te obrigar a desenvolver novas estratégias, vão te obrigar a conhecer mais, buscar conhecimento, porque aquilo que você tem de conhecimento não é o suficiente para você lidar com elas, e é por isso que você está aqui no nosso canal. Você vê, se fosse fácil, você nem precisaria mais estudar, né? Mas a dificuldade justamente faz com que a gente busque novas respostas, né? Então, novas formas de conduzir, novas formas de se comunicar, novas formas de negociar, tá bom? Então, é natural que essas pessoas, assim, questionem seus métodos e tudo mais. Então, tudo isso faz parte, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui alguns pontos que eu quero ir puxando aqui com você. A liderança, ela é uma construção. O tempo todo você vai estar se desenvolvendo, tá? Então, é importante que você comece a separar o que é competência da pessoa e o que é do caráter dessa pessoa. Porque, às vezes, o que você considera que a pessoa quer te derrubar, na verdade, é porque ela não tem a competência que você precisa desenvolvida, ou ela não entende aquilo que você deseja, ou então ela realmente não sabe como fazer aquilo. Então, é muito importante que você tenha um olhar mais desapegado do emocional, para que você olhe para aquela pessoa sem achar que ela está te perseguindo, sem achar que ela está querendo puxar o teu tapete, você entendeu? Olhe para ela friamente, como um laboratório, sabe? Então, é o seguinte, como é que você vai fazer isso? Pega lá um papel e você vai escrever o que é difícil nessa pessoa. Sabe, porque senão quando você fala assim, são pessoas difíceis, fica tão subjetivo, não dá para saber o que que é difícil. O que que é difícil? É se comunicar? É fazer ela entender? É fazer ela dizer para você qual que é a dificuldade? O que é que ela não entende? Ela não obedece regra? Ela não chega no horário? Ela se compromete, mas não realiza? Ela tem má vontade? Ou ela não consegue fazer? Então, assim, eu quero que você vá explorando um pouquinho sobre o que é difícil para você com esta pessoa e o que é difícil para esta pessoa, você entendeu? Então, tem duas questões aqui. Uma coisa, o que é difícil para essa pessoa, porque eu acredito que nenhum ser humano sai de casa falando assim: olha, eu vou fazer o meu pior possível no trabalho, eu vou irritar todo mundo com a minha incompetência, você entendeu? Acho que ninguém faz isso. Eu acho que as pessoas, quando erram, é porque elas não entenderam, é porque elas não sabem, ou porque elas estão se defendendo, estão com medo, né? Então, a forma, muitas vezes, que as pessoas têm de se defender é atacando, né? Então, vamos supor que você falou uma vez, ela tentou, não deu certo,
você chamou atenção de novo, ela ainda não entendeu, mas ela já viu que ela não está à altura daquilo que você está pedindo. Vai chegar um ponto que vai ficar no embate, assim, do tipo, ela vai achar que você está fazendo birra, ela vai começar a fazer birra também, né? E, na verdade, vocês não vão sair desse impasse e ninguém está se ajudando desse jeito, tá? Por isso que eu acho que sempre o ideal é você analisar, tirar a parte emocional do negócio e tentar resolver baseado em fatos objetivos que você consegue enxergar e você consegue dizer para a pessoa, né, o que, que exatamente ela tá falando, tá bom? Bom, depois que você já identificou o que está ruim, né, e você já diferenciou o que, que é a falta da competência, né, ou qual é o que da questão, e o caráter da pessoa, né, para você diferenciar uma coisa da outra, porque se você vê que a pessoa realmente não está afim é uma coisa. Se ela não está afim de entender, se ela não está afim de trabalhar, é uma coisa dela, aí não adianta, porque é uma questão dela. Você pode fazer o que for, mas essa pessoa ela não vai, ela não vai te ajudar, porque ela não quer te ajudar. A outra coisa é quando a pessoa não consegue, tá? Aí é porque ela talvez não esteja entendendo a sua forma de se comunicar, ou então o método não está correto para ela, beleza? Quando você identifica, então, que é um problema de competência, né, ela não desenvolveu ainda aquela habilidade, né? Aí você vai descrever o que precisa ser melhorado. É a clareza da comunicação dela? É a objetividade? Ou então é a responsabilidade? Ou seja, ela faz o compromisso, mas na hora da entrega ela não consegue calcular muito bem o tempo, ela não é organizada, ela não consegue planejar, então você vai começar a fazer um diagnóstico do porquê essa pessoa não consegue entregar o trabalho que você precisa que ela entregue dentro de um prazo e dentro de uma qualidade que seja boa para você, tá? Então você vai começar a identificar esses pontos, tá bom? É muito importante você fazer isso, porque na hora de você falar, fazer o feedback para ela, você vai dizer exatamente qual é o comportamento que ela está fazendo errado. Por exemplo, se você fala assim, olha, fulano, você vai abrir a loja 8 horas da manhã. Então, abrir a loja, o que que é abrir a loja para você? Você vai ter que descrever isso para ela. Por mais óbvio que pareça para você, para ela não é. Às vezes, para ela, é só abrir a porta, né? E para você, é não só abrir a porta, mas arrumar a loja, você colocar coisas para fora, você arrumar gôndolas, arrumar outras coisas, sabe? Você vai ter que dizer o que que é arrumar a loja, o que que é abrir a loja, entendeu? É ligar a maquininha, é ligar o computador, é deixar o sistema todo funcionando. Então, você vai ter que descrever para ela o que está englobado neste abrir a loja, entendeu? Então, todos os conceitos que vocês tiverem dentro da empresa precisam ser muito bem discriminados para que não tenha mal entendido. Porque senão ela fala, mas eu abri, né? Eu abri a loja, era 8h15. Aí você fala, não, eu falei com você 8 horas. 8 horas não é 8h15. Então, você tem que, na verdade, abrir 7h30, tá? Então, você chega às 7h30, você deixa lá meia porta, enquanto você está arrumando as coisas lá dentro, 10 para as 8, 8 em ponto, já tem que estar levantado até o final aquela porta, entendeu? Isso é abrir a loja. Então, todos esses detalhes, eles precisam ser discutidos ali, tem que ser passado isso de uma forma muito objetiva, por isso que é importante você identificar qual é o comportamento que está errado para você poder corrigir, tá bom? A outra coisa, uma vez que você já descreveu o que precisa ser melhorado, você vai fazer o passo a passo, tá? Porque algumas habilidades não podem ser desenvolvidas de uma hora para outra. Por exemplo, a comunicação. Comunicação é uma coisa tão subjetiva de você medir, né? Se você falar assim, a pessoa se comunica mal, né? Mas então você tem que criar uma métrica, né, para trazer isso para a objetividade. Então, o que que é uma má comunicação e o que é uma boa comunicação? Então, uma boa comunicação, por exemplo, é a pessoa ser clara,
objetiva naquilo que diz, em uma frase você consegue condensar a informação, né? E você tem poucos mal-entendidos. Uma comunicação ruim é quando você, por exemplo, uma nota de 1 a 5, né? A nota 1 seria, por exemplo, a pessoa que fala tudo pela metade, não consegue fechar um raciocínio, as informações não são passadas de uma forma clara, a pessoa dá uma volta e não passa informação, então você vai ter que ir descrevendo, por exemplo, o que seria uma nota 1, uma nota 2, uma nota 3, 4 e 5. Então, é como se fosse uma escala, tá? E aí você vai dando notas e descrevendo esse tipo de comportamento até que ela fique no 5. Então, você fala assim, hoje, meu amigo, é o seguinte, você até se comunica bem, você fala de forma clara, né? Eu entendo o que você fala, porém, em alguns assuntos que são mais difíceis para você, você fala de forma truncada, né? Não dá para entender muito bem, ou falar muito rápido, ou não passa toda a informação. Então, eu vou te dar nota 3. O que que você precisa melhorar? Você vai dar o feedback para essa pessoa, você vai falar assim: olha, a sua dicção é boa, você sabe organizar suas ideias, tanto que para algumas informações você consegue passar muito bem, porém, quando você vai dar, por exemplo, um treinamento, você não está passando a informação de forma clara. Então, você vai dizer para ela qual é a situação que precisa ser melhorada. Ou então, quando a pessoa vai passar algumas regras para os clientes, por exemplo, vamos supor que o processo de troca, de compra da sua empresa, a pessoa só tem até 3 dias para ela reclamar, por exemplo. Então, só que a pessoa fica sem graça de falar, então ela come essa parte, ou então ela fala muito rápido para o cliente não escuta e isso começa a dar problema. Então, vamos supor que seja só nessa parte que a pessoa fala de forma truncada, sabe? Então, você vai dizer isso para ela. Você fala: olha, eu vou te dar nota 3 por enquanto, porque você fala muito bem em todas as outras áreas, mas nesse ponto específico, quando você vai falar com o cliente, precisa melhorar. Entendeu? E aí você vai pontuar o 3 e vai ficar observando. Quando ela faz isso, até ela vai poder se observar melhor, porque ela sabe que é nesse ponto que ela precisa melhorar. Então, ela vai até dar uma atenção maior, porque ela já sabe onde ela precisa melhorar, tá bom? Bom, você vai comunicar esse plano de desenvolvimento para ela, vai comunicar esse método de avaliação, então, assim, a cada 15 dias, a cada uma semana, vocês vão combinar de se encontrar para fazer uma análise de como que ela está indo, se ela está se desenvolvendo, e você vai também poder dar um feedback para ela, tá legal? Bom, e se você tem muita gente na base, né, se você tem muitas pessoas, você fala, ai, Meire, é impossível, eu tenho uma equipe aí de 200 pessoas, impossível eu poder dar um feedback pessoal, assim, né? Então, você vai ter que criar sublíderes e você vai ter que formar esses sublíderes para que eles sejam disseminadores desse plano de desenvolvimento dentro da empresa. Porque o processo de liderança, ele é um processo eterno. Então, é preciso que você invista, né, tempo, treinamento para essas pessoas, porque as pessoas não nascem sabendo as competências que a tua empresa precisa para poder funcionar bem. Então, ter um plano de desenvolvimento contínuo é fundamental para uma empresa poder crescer, tá? Olha, eu tenho vários cursos que falam sobre isso, sobre liderança, e tenho um plano mesmo, né? Um programa de desenvolvimento para líderes que ensina tudo, desde a parte de clima organizacional, como você faz gestão de uma cultura organizacional, como você alinha os seus valores organizacionais, toda a parte de comunicação, como se dá um feedback, como que você tem uma comunicação eficaz, como você faz boas reuniões, reuniões produtivas, negociação e uma série de outros temas relacionados ao empreendedorismo e à liderança. E para você saber mais informações detalhadas,
que funciona super, é bem interessante, e também com mentorias para esses líderes, tá? Personalizado e tudo mais, você manda um e-mail para atendimento@meidecaminha.com, ou então vai no Simpla ou Hotmart, que sempre tem cursos meus ali, ou então no próprio site, que é o www.meidecaminha.com. Eu acho que tem várias soluções hoje que você pode oferecer para os seus líderes, inclusive para você, porque a gente não sabe tudo, né? É sempre importante que a gente esteja renovando o conhecimento, e nesses meus cursos você vai ter sempre ferramentas para você trabalhar isso de uma forma prática no dia a dia, para você também pegar essas competências e fazer com que isso faça parte do teu rol de comportamentos naturalmente, entendeu? E esse jeito de pensar de uma forma mais estratégica com relação ao comportamento humano, tá legal? Então é isso, meu querido Bernardo. Olha, eu sei que deve ter ficado um monte de dúvida aí também, ainda, né? Porque é um assunto amplo, a gente falou de uma forma muito geral. Então eu quero pedir para você que assistiu aqui até agora, para você dar uma curtida, curte aí se você está aqui até agora, não curtiu, gente, por favor, hein? Inscreva-se também no nosso canal, porque se você quer crescer, eu estou aqui junto com você. Compartilha com outros líderes também, tá? E deixa aí o seu comentário. Coloca aí as dúvidas que você quer, assim, aprofundar um pouco mais, tá bom? Porque daí no próximo vídeo a gente vai pegar a sua pergunta e nós vamos destrinchar um pouquinho mais esse assunto tão importante que é o da liderança. Tá legal? Deixa a sua pergunta aí pra gente também. Um grande beijo e até a próxima.